Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs conectados, nossos irmãos também no YouTube. Bom dia, boa noite, boa tarde. A hora que vocês chegarem são bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus, essa casa de trabalho de oração. São 70 anos de vida, são 70 anos de luz, 70 anos de pão espiritual. Hoje teremos a nossa 184ª palestra. E para começar os nossos trabalhos com harmonia, com amor no coração, vou pedir ao nosso irmão Rogério Lins para que faça a oração de abertura dos nossos trabalhos na noite de hoje. Boa noite a todos. Vamos pedir a Deus, a Jesus, para que nos ajude e nos ilumine, para a gente assimilar o máximo que puder as informações de São Luís. Deus, nosso Pai, nos ilumine e ilumine São Luís, para que a gente possa assimilar, gravar e, sobretudo, aplicar essas informações. Jesus, nosso Mestre, pedimos também que o Senhor nos ilumine para que a gente possa cumprir os seus ensinamentos através dessas informações que o Sr. Luís vai nos passar. Pedimos a todos para rezar o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. E assim sendo, Deus e Jesus, volta a palavra a Rildo, que está à frente, dirigindo a palestra de hoje. E assim, Jesus amado, com essa linda mensagem, a oração que tu nos ensinaste, pedimos a permissão para darmos como iniciado o primeiro trabalho da noite de hoje, em teu santo nome, em tua santa e divina bondade. Meus irmãos, que maravilha, né? Hoje o tema falando dos pais, família, amor e deveres dos pais. Teremos a honra hoje de ter o seu Luís Guimarães como nosso facilitador, um grande trabalhador do Caminhando para Jesus e um grande contribuinte para a doutrina espírita. Hoje, a homenagem ao Dia dos Pais, o senhor Luís vai nos lembrar, né, do grande papel da família na instituição que Deus, como célula social, nos pôs nesse processo, né, onde para a base do relacionamento humano com o seu próximo. Senhor Luís, Deus lhe abençoe. Uma boa palestra, senhor Luís. Sim, seja. Boa noite, meus irmãos. É com satisfação que, mais uma vez, encontro-me aqui, desta feita, expondo para vocês alguns detalhes sobre as responsabilidades dos pais a partir da constituição de uma família. É um tema que eu considero profundo porque atinge todos nós, porque todos nós somos oriundos de uma família. Irei compartilhar o primeiro slide. Nosso tema é família, amor e deveres dos pais. Não é por coincidência, não é por acaso que a palavra amor ficou entre a família e os deveres e os pais. É porque todos esses fatores devem estar intimamente correlacionados com o amor. A família constituída com amor, os deveres dos pais exercitados com amor. Então, essa é a base da família, a família de Deus. Mas falar em família como célula social
eu vou me transportar para as consequências da família, que é a sociedade. Que todos nós, indistintamente, saímos da família para integrar a sociedade. O homem, enquanto ser social, partilha uma herança genética que o define como ser humano. A nossa origem define geneticamente que somos seres de natureza humana. A nossa estrutura cerebral permite-nos desenvolver a linguagem e interpretar os estímulos provenientes do meio. Isso, nós podemos dizer que nós influenciamos a sociedade com as nossas intenções, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Mas também somos frutos da própria sociedade, porque nós estamos inseridos nela. E no contexto do tecido social, nós todos somos envolvidos para o bem ou para o mal. Está na capacidade do ser humano adaptar-se ao meio e transmitir às gerações seguintes as suas conquistas. Essa é a nossa memória atávica. Observemos que as gerações vão se continuando, vão se sucedendo e essas memórias atávicas vão permanecendo. Aí vai a memória cultural, de costumes. Isso tudo faz parte do ciclo da vida. É na sua potencialidade de aprender que reside a linha que distingue o ser humano do animal. A nossa racionalidade, somos os seres inteligentes da criação, nos permite ser diferente dos animais comuns, porque nós raciocinamos, nós pensamos, nós projetamos, arquitetamos. Então, isso é produto da nossa inteligência. O homem só se realiza como pessoa na relação com os outros. Relação essa que tem vários níveis e assume múltiplas formas. Obviamente, nós temos já consciência de que o ser humano é um ser social. E, por ser social, ele não pode viver isoladamente. Ele pode passar algum tempo isolado, mas a vida exige a convivência social. Adiante, vamos explicar mais. Essas formas de relacionamento, nós temos a universalidade, a sociabilidade e a intimidade. A universalidade é, digamos, a capacidade do ser humano de viver de forma universal na sociedade, se comunicando, se relacionando com qualquer país do mundo. Deus não criou fronteiras. O homem, egoisticamente, é que criou fronteiras entre os países. Ele nos criou para que vivêssemos e convivêssemos. Mas essa universalidade é a capacidade de podermos conviver em nível social, em nível universal. Comum a todo o planeta ou universo, sem distinção de raça, cor, etnia ou religião. Ele é unidade e é plural ao integrar com a sociedade, interagir. Unidade porque nós somos unidades. O espírito é unidade. E, enquanto unidade, nós vamos contribuir com a nossa célula física, com o tecido social. Consequentemente, nós estamos inseridos na sociedade, mas não perdemos a nossa individualidade. Mas nós convivemos, interagimos, confrontamos, divergimos, aceitamos o que a sociedade nos impõe. Trata-se de um processo holístico, ou seja, fenômeno global sem fronteiras geográficas ou sociais. E hoje, com essa chamada globalização, não existe mais fronteiras em termos de relacionamento, de comunicação. Existem fronteiras de ordem política, mas de ordem social, praticamente, nós nos relacionamos com todo mundo. E hoje em dia, de forma online, presencial, praticamente. A sociabilidade é a capacidade do ser humano de viver em sociedade. Vejamos. É qualidade de uma pessoa ser sociável, ou seja, aquela que de maneira natural tende a conviver em sociedade, como também aquele indivíduo amável, gentil e que se relaciona bem com todas as pessoas. Mas um detalhe que
ser sociável, é preciso ter essas virtudes de ser amável, ser gentil, ter um bom relacionamento, ser fraterno. Então, esse convívio social é uma exigência da própria natureza humana. Mas nem todos são sociáveis. Nós convivemos com pessoas que são antissociais, apesar de estarem inseridos na sociedade. Parece uma controvérsia, entendeu? Uma contradição, mas isso acontece. O relacionamento da intimidade. Isso está ligado a certas reservas que o ser humano procura ter e tem o direito de ter. Algum encontro puramente familiar que não há necessidade de extrapolar a célula da família. Um encontro de profissionais de uma determinada área que é restrito àquela categoria, porque os assuntos são pertinentes àqueles que estão reunidos. Então, não interessa o encontro de medicina e trazer os advogados para estar confabulando, trocando ideias, porque os assuntos são diferentes. Íntimo, do latim íntimos, diz-se daquilo que pertence ou que é relativo à intimidade, algo reservado. Este conceito refere-se a um espaço que um indivíduo reserva para um grupo reduzido de pessoas, como a sua família e amigos, como eu acabei de dizer. Família, um projeto de Deus. Por quê? Porque o homem, quando projeta a família, é quando ele contrai um matrimônio. É um projeto humano. Mas a família principal e a que não morre é a família de Deus. Porque quando nós nascemos, nós somos acolhidos, somos amparados pela família. E observe que é o primeiro ancoradouro em que nós paramos na viagem da reencarnação. É o lar, é a família. E, naquele momento do nascimento, o ser humano exercita o seu primeiro direito político. Quando ele chora, ele expande os pulmões, fisicamente é necessário. Mas aquele grito é de amparo, eu quero ser aquecido. Se não aquecemos a criancinha, se não damos alimentação, ela não para de chorar. É o ato político do ser humano. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Gênesis, capítulo 9, versículo 7. Ou seja, esse dominai-a não é dominar como poder, é cuidar, é zelar pela mãe natureza. Porque uma coisa, eu sempre digo, Deus nos deu a vida, mas quem nos mantém vivo é a natureza. Sem a natureza, nós não ficaríamos, não sobreviveríamos. Conceito de família. Filosófico, social, jurídico, religioso. O filosófico social, de início nós temos Herbert Spencer, filósofo inglês, foi o principal representante do evolucionismo nas ciências humanas. O que é que ele nos diz? Considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. Como eu disse já no começo, é uma célula. Muito certo, muito correto o que ele diz. Dá forma à vida social. Auguste Comte, pensador francês, acreditava ser possível planejar o desenvolvimento da sociedade, do indivíduo, com critérios das ciências exatas e biológicas. Isso era um conceito que ele tinha. Considerava a família como a célula básica da sociedade, o embrião e o modelo desta, de maneira que a sociedade perfeita é a que funciona como família. Aqui é que nós entramos com o problema. Isto ainda é utópico, mas futuramente não será. Porque a sociedade perfeita é a que funciona como família. E a família está perfeita? Ou está esgarçada, desgastada,
esfacelada, totalmente. Consequentemente, a sociedade é o reflexo da célula familiar. Se a família está doente, a sociedade está enferma. Max Weber foi um importante sociólogo e destacado economista alemão, e Friedrich Engels, filósofo e político alemão. Esses dois tiveram um conceito praticamente único sobre o que é a família. Ambos consideraram a família como o primeiro grupo histórico, a primeira forma de integração humana. Perfeito. Definição curta e objetiva. Vamos agora para o aspecto jurídico. O marco principal para os fins de estudo da evolução da família é o direito de família romano, que deu a ela estrutura inconfundível, tornando-se unidade jurídica, econômica e religiosa, fundada na autoridade soberana de um chefe. Isso eu colhi desse livro, Direito de Família, de Gomes. Então, ele considera isso a unidade jurídica, econômica e religiosa, do ponto de vista jurídico, amparado nos princípios da família do Império Romano, direito romano. Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Aqui nós precisamos distinguir o que é casa e o que é lar. Casa é ambiente físico. Lar é ambiente psicológico, espiritual. Muitas vezes se habita uma casa, mas não se vive num lar. E é muito comum. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos compondo uma família nuclear ou elementar. Este é o conceito primário do que seja família. Do ponto de vista religioso, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, nos diz: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Pura verdade. Muitos de nós convivemos com empatia no seio da família, por vivências anteriores, onde também nos demos bem. Se nos demos bem anteriormente, a tendência, na próxima encarnação, nesta, nós já estamos também nos dando bem. Isto chama-se a empatia, a simpatia de espíritos. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Há de se perguntar, mas por que Deus deixa que aqueles que eram desafetos outrora voltem para conviver novamente num ambiente de desafetos? Qual será a lógica disso? Totalmente lógico. Que nós estamos voltando para corrigir os erros do passado. E temos que corrigir com aqueles com quem nós fomos desafetos. Desamor de um para o outro, perseguição, ódio, vingança, todas essas mazelas, esses sentimentos negativos, nós estamos de volta para refazer o trabalho que não foi feito. É como um aluno que volta para fazer a lição, fez tudo errado, vai corrigir. É este o processo da reencarnação. É reviver o que já foi passado, passar a limpo e fazer correto. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Veja bem, uma família como um centro de reflexos. Por quê? Porque é neste momento onde há os desafetos, as dissidências, que os reflexos nossos vão ser aguçados para ver como vamos liberar,
solucionar essas pendências do passado. Porque se não relacionarmos agora, não resolvermos agora, vamos voltar tantas vezes quantas necessárias. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve, segundo Amanda. É a lei de retorno. Nós fizemos mal feito, vamos refazer. Isso está em Vida e Sexo, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Conviver em família é um desafio diário para vivenciarmos as diferenças. Aqui nós vamos dar um exemplo. Nós temos uma mão com 5 dedos totalmente diferentes. Mas todos 5 convivem na família chamada mão. Todos são úteis segundo as suas funções. Não são diferentes, mas convivem na própria mão. Estendendo para a família, nós temos esposa, filhos, enteados, o que seja. Todos são diferentes porque cada cabeça é um mundo. E para conviver com as diferenças, nós temos que ter muita coragem, muita vontade para fazer renúncia de muitas das nossas atividades de prepotência, de preponderância, de mandante, para poder nos harmonizarmos com os demais. E aceitar a ideia dos demais, conviver com as ideias dos demais. Aceitar não é dizer que englobe tudo que aquele faz, mas, ao menos, deixar que ele tenha o direito de pensar da forma dele. Orientá-lo se estiver errado na nossa ótica. Aqui está uma família totalmente desarticulada. Imagine esta família, essa célula indo para a sociedade. Esta mãe e este pai vão para o trabalho com que tipo de energia? Qual a psicosfera que reina nesse ambiente? O que é que eles vão levar para onde eles forem? E a criança vai para a escola levando o quê? Clima de terror, clima de sofrimento, de angústia, de inquietude. A Terra é uma escola e toda escola exige provas. Dádiva divina que nos oportuniza o burilamento das arestas pretéritas. É aqui, neste ambiente conturbado, que as reflexões devem aflorar para que haja o convívio fraterno, para que haja compreensão, entendimento, a tolerância. Fácil? Não. Mas não é impossível. É ter vontade, é querer. Então, vamos dar um basta nesse tipo de atividade, porque ela não leva a nada, a não ser prejuízo para o nosso futuro espiritual, prejuízo para a nossa vida atual, porque nossas células vão receber essas energias negativas e vão trabalhar de forma errada e vão chegar os cânceres, vão chegar a imunidade baixa, porque a célula trabalhou com a energia incompatível com sua fisiologia. E vamos, então, abrir o caminho pela fraternidade, pela compreensão, para o entendimento, para que tenhamos uma família deste tipo. Compare a psicosfera desta ao sair e desta ao sair também para seus afazeres. Então, o nosso lar é um laboratório contínuo, é um celeiro de oportunidades. Todo dia nós temos oportunidades a partir do lar para nos melhorarmos. Livro dos Espíritos, questão 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Volto eu para a sala de parto. Nenenzinho, quando nasce, é preciso de ajuda. Ele ali já poderia, não sei se conseguiria, ter consciência de que precisa de alguém e, quando ele crescer, muitos outros irão precisar dele. É ali que começa o senso de fraternidade. A família humana. Cada pessoa possui talentos diferentes que juntos se completam, maridos, esposas e filhos. Este é o chamado núcleo elementar da família. Um lar feliz e uma família forte não acontecem por acaso. É necessário muito trabalho,
de todas as partes para funcionar. Por quê? Tanta dificuldade. É porque nós temos as nossas memórias do passado equivocadas. Nós temos uma educação equivocada. E nós aqui estamos para nos reeducarmos. Eu uso o termo aqui, reeducar. O espírito aqui está sendo reeducado. E por que é muito trabalho? Porque para que nós entremos nesse contexto de fraternidade, de tolerância, de indulgência, nós temos que ter renúncia, humildade, renunciar à prepotência, à arrogância, ao egoísmo, ao orgulho, e ninguém quer perder seu status. O egoísmo é a chaga da humanidade, porque nós, primeiro nós, segundo nós, terceiro nós. No dia que o homem começar a se preocupar com o seu semelhante, tanto quanto com ele, acabou-se guerra, acabou-se tudo de mal na humanidade. Aqui nós temos um lar. Família é um grupo de pessoas com defeitos que Deus reúne para que convivam com as diferenças. Desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a amar. Terminou no principal, que é amar. Todo esse caminho tem que ser percorrido para chegar no verbo amar. E quando chegamos em direitos e dever, direito todo mundo quer ter, dever não. Porque o egoísmo predomina. Ainda é a chaga que nos comanda a existência. Aqui está Jesus, com seus apóstolos, todos diferentes. E ele conviveu com todos, com fraternidade, com amor, com tolerância para as imperfeições de cada um deles. Não é por acaso que ele é o nosso modelo e guia. É um exemplo para nós. Todos foram úteis, todos tinham sua missão, mas cada um com seus equívocos, com seus erros. E ele com a sua tolerância, sua magnanimidade, com seu amor incondicional. Lá não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Porque nós estamos reeducando o espírito, não é o corpo. André Luiz. Família de Deus. Falamos no início, o projeto de Deus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Não somos forasteiros, porque nós somos viajores de outras encarnações e nos reencontramos. Aparentemente, por não termos consciência para isso, somos forasteiros, mas espiritualmente não somos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Elas são eternas. E as dos laços corporais são efêmeras. Livro dos Espíritos, Lei da Sociedade, capítulo 7. Laços de família. Questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Qual seria as consequências do desleixo, do esquecimento? Uma recrudescência do egoísmo. É escapar à oportunidade de conviver com a família, que muitas vezes são criaturas que conviveram conosco e estão ali para se ajustarem. Mas se nós desleixamos esse convívio, nós estamos recrudescendo o nosso egoísmo. Livro dos Espíritos, capítulo 4. Parentesco e filiação.
Na questão 205, nós temos algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com fazeres anteriores à existência atual. Há quem pense que a reencarnação desfaz os laços de família. É um equívoco. Não é assim que acontece. Pelo contrário, ela os distende, não os destrói. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade em outra encarnação. Consequentemente, estreita os laços, aprimora o relacionamento e faz com que ambos evoluam. Ter um lugar para ir é lar. Ter alguém para amar é família. Ter os dois é bênção. Uma bela frase. Como é bom ter em quem se apoiar nas horas em que estamos quebrados. Quantas vezes alguém se desgarra da família por uma aventura ou por alguma contrariedade, seja qual for o motivo, e retorna totalmente destruído, sem posses, sem ter feito nada de útil que lhe pudesse lhe trazer algum proveito. E a família o acolhe. O filho pródigo é um exemplo. Mas acontece muitas vezes o contrário. Alguém que se desgarra da família, mas o rancor, o rigor, a sociedade não faz com que a família receba de volta aquele infeliz. E ele vai ter amparo, às vezes, em um amigo da infância que tem fraternidade, o acolhe e revigora suas forças e faz ele ressurgir como um homem de bem. Nem sempre a família faz isto, infelizmente. Família é um reino de mimos antes de provas severas. É o grupo em que redimimos nossas faltas de outras eras. Jesus Gonçalves. Pequeno poemazinho, refletindo muito bem o que é a família. Livro Sementes de Luz, de Chico Xavier, por Carlos Bacelli. Lar é um canteiro fértil para semearmos a caridade. É um canteiro de possibilidades, de oportunidades diárias que nós temos para sermos fraternos, sermos caridosos. A partir do lar, se nós temos esse conceito, essa visão, essa prática, nós vamos aplicar lá fora. Então, aqui nós temos tudo para semearmos a caridade. Numa casa nascem muitas lágrimas. Porque a casa, como eu disse no início, é um ambiente físico. É um ambiente, digamos, sem sentimento. É simplesmente uma construção. Mas num lar plantam-se sorrisos. Porque no lar é para existir fraternidade, amor, compreensão, tolerância. Amor. Conceito de amor. Filosófico, religioso. Erich Fromm, psicanalista, sociólogo e pensador alemão, nos diz: o amor é uma atividade, não um afeto passivo. É um ato de firmeza, não de fraqueza. É propriamente dar e não receber. Muito bem. Não é fraqueza, é firmeza. É dar, é não receber, correto. É uma atividade, não um afeto passivo. Gravem isto que adiante nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não é um afeto passivo, segundo Erich Fromm. Sófocles, dramaturgo da Grécia Antiga, disse: o amor tem um poder de libertação inigualável. Ele remove a dor e nos faz voar. O amor será que nos dá asa? Não. Ele nos torna leve. Aquele rancor, aquele egoísmo, aquele ódio, aquela raiva, quando ela é transferida para o amor,
aquele peso desaparece. Nós nos tornamos leves, metaforicamente, a ponto de até de voar. Uma palavra nos liberta de todo o peso e toda a dor da vida. Essa palavra é amor. A pessoa que vive com ódio, com vingança, com rancor, o que é que ela é? Prisioneiro. É prisioneiro do algoz. Passa 24 horas por dia planejando da melhor forma de fazer o mal, cultuando o ódio, a vingança. É prisioneiro. Por isso que o amor liberta. Quando o amor acontece, nós nos libertamos dessas algemas do ódio, do rancor. Religioso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. É por isso que o homem, quando vai progredindo, amai-vos e instruí-vos, quando vai se instruindo, digamos assim, amealhando conhecimentos, sabedoria, ele vai ampliando o seu estado mental, o seu alcance, e vai tendo instintos elevados à altura do progresso que ele está adquirindo. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Amor é sentimento. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Está tudo em nós. Falta desabrochar. É porque está tão assim envolvido com a nuvem das imperfeições que brilha a nossa luz, que a nossa luz se encontra embutida, obscura, encoberta com esses envoltórios nefastos das inquietudes que nos trazem tanta aflição. Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15. A caridade segundo Paulo. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola dos Coríntios. Então, ele deu o maior valor, a maior grandeza para a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, porque independe de toda crença particular. A caridade é espontaneidade. Você pode fazer caridade só no pensamento, e ninguém lhe proíbe. Não lhe custa um centavo. A caridade material tem algum dispêndio, tem alguma despesa a ser feita. Mas nem sempre podemos fazer a material, mas podemos sempre fazer a caridade moral. Aqui nos diz Chico Xavier, se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Observe aqui amor e caridade juntos, porém com uma pequena distinção. Porque seria um Deus injusto se a salvação fosse somente para o espírita. Todos somos filhos de Deus. E Jesus não trouxe partido nem religião para ninguém. Ele veio para cuidar da humanidade, trazer o amor como essência. Chegamos aqui no amor e na caridade. Amor é uma dimensão passiva e involuntária. Por que eu digo isso? Porque você não planeja amar. Você não diz, amanhã eu vou amar. Para a semana eu vou amar. Não existe. É algo que flui, que aflora. É involuntário.
Mas, quando o amor é revestido de uma atividade para o bem, ele se torna caridade, que é uma dimensão ativa. Aqui, ele é passivo, ele é sentimento. Aqui é atitude, ação. Como aqui existe uma dinâmica, o que é que acontece? Esta força da caridade, quando nós fazemos, que nos envolvemos, nos ativa de tal forma que, digamos que, incentiva aquela dimensão do amor. E quando isso aqui acontece, criamos um círculo virtuoso. Esta, como é dinâmica, é ativa, forte, dá uma atividade para o amor, incentiva e temos um círculo vicioso. Aí a caridade se torna uma rotina para nós. Mundo Espírita, Caridade e Amor, de Silvio Chibemi. Aqui nós temos o globo terrestre, com todos nós nele vivendo, 8 bilhões de almas encarnados, né? Mas olhe que ele está passivo. Nós temos aqui, cada um de nós, o potencial de amor incrustado em cada um de nós, mas inerte, precisando florescer, tornar-se exuberante. O amor é abstrato, pacífico, harmonioso, sentimento em potencial. Mas aqui, o amor tornou-se caridade por aquele círculo virtuoso. Nós procuramos agir e o globo terrestre agradece. Que nós saímos da inércia para botar aquele calor existente em nós em prol do nosso semelhante, praticando a caridade. A caridade é a dinâmica do amor que vivifica esse sentimento sublime abrigado em nossos corações. Aqui nós temos um exemplo. O bom samaritano, determinada criatura em viagem de Jerusalém para Jericó, foi agredido, saqueado, ficou lá largado, passou o sacerdote, o levita, os doutores da lei, os conhecedores da lei, passaram e nada fizeram. O samaritano passou, teve compaixão daquela criatura, deu assistência, colocou no estaleiro, mandou cuidar e disse que na volta eu vou pagar as despesas do tratamento. Ele não se importou somente em fazer o socorro, ele se importou em dar continuidade ao ato de caridade que ele fez. A caridade é muito maior que a esmola. Ele deixou pago até o tratamento que ia ser feito. Ou seja, ele quis concluir o seu trabalho de caridade. Chico Xavier, no livro Lázaro Redivivo, pelo Espírito Irmão X. Deveres dos pais. Social, jurídico, religioso. A família sendo a mais importante instituição existente, porque ela é constituída para fazer nascer, criar e educar o ser humano. A responsabilidade de sermos pais é muito grande. Pena que os jovens de hoje não atentam para isto. O compromisso que nós assumimos é muito sério. É muito sério. E iremos prestar conta disso. Pais e filhos, uma relação complexa. Se os pais não educam, a sociedade se encarrega de fazê-lo. Por que é complexa? Porque nós nascemos trazendo aquele arquivo negativo de tantas coisas que fizemos e queremos praticar aquilo mesmo. E nós temos que ter as correções. E é difícil, porque a criança não vai compreender logo de saída. Os pais têm que ter muito tato para contornar uma situação desse tipo, com amor, mas com autoridade. Não pode deixar-se vencer pela criança. Tem que fazer o máximo possível para
reeducar o espírito rebelde que chegou. No lar recebemos as primeiras lições, as primeiras tristezas e as primeiras alegrias. É a escola primeira que nós temos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios nos reza isso. Fatores essenciais na educação: amor, exemplos, limites. O amor centralizando todas as atividades da educação. O exemplo para mostrar como deve ser feito. A palavra, o vento leva. O exemplo, arrasta. Os limites. Precisamos dar limites. Respeito ao direito dos outros. A criança tem que aprender logo isso de início. Porque se não dermos os limites, a sociedade vai dar, do jeito dela, com as leis humanas. Ensinar pelas atitudes e exemplos. Criança, pegar pela mão, encaminhar. Ela tudo imita, somos como espelhos. Olha aí o exemplo servindo para a criança. Caminhar é a jornada espiritual, oração, religiosidade, comunhão com Deus. Andar, estilo de vida, caráter, fraternidade, justiça, amor e caridade. Isso é um pequeno elenco de atividades para se educar. Obviamente que isso aqui não é tudo e jamais poderia ser. A educação visa fazer aflorar todas as experiências úteis do indivíduo e atenuar todas as tendências viciosas que trouxe do passado. Educar é transformar. É como eu digo, é reeducar o espírito rebelde, que fez tudo errado e agora está aqui para a devida correção. Educação Espírita, de Aloísa Pires, capítulo 1. Ela nos diz ainda, instrução é apenas informação. Educação é muito mais. É crescimento interior e expansão na horizontal e na vertical. Na horizontal, nós colhemos conhecimentos, aprendemos, nos instruímos. Mas na vertical, nós nos elevamos. É na vertical que o espírito se eleva, com os valores da ética, da moral, seguindo os preceitos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus estão para a vertical. A educação variou muito ao longo do tempo. A cada época corresponde um arquétipo de educação. Claro que as gerações vão seguindo e as vivências vão se transformando e os arquétipos vão chegando para que nós nos adaptemos a reeducar o espírito que traz toda aquela bagagem do passado. Pitágoras nos diz, filósofo pré-socrático e matemático da Grécia. Esta frase é marcante e muito correta, muito certa. Educai as crianças para que não seja necessário punir os homens. Acho isso fantástico. Uma verdade inconteste. O aspecto jurídico. Código Civil, artigo 932. Os pais são responsáveis pela reparação decorrente dos atos ilícitos praticados pelos filhos menores, justamente porque sobre eles exercem o poder da família, sendo que, dentre as várias obrigações, está o dever de vigilância. Então, nós precisamos vigiar. Não podemos só delegar aos filhos os seus afazeres, temos que vigiar. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 3º. Assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Que bom, se fosse verdade. Isso é tão perfeito que ainda é utópico. Mas vamos chegar lá. Não estou dizendo que está errado, mas é isto que deve ser feito.
Mas o caminho da regeneração está aqui. Estamos caminhando para atingirmos esse objetivo. Religioso, Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Referindo-se à formação do caráter humano, diz que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Tanto nós pratiquemos que vai se tornar hábito, vai ser rotina. É preciso que haja o exercício, a prática, para que aquilo que nós fazemos seja uma rotina, não seja sacrifício. A geração de um corpo humano para que nele se instale um espírito é uma decisão grave, pelejada de implicações e consequências. Nossos filhos são espíritos, de Hermínio C. Miranda. Veja como ele chama grave. A responsabilidade é muito grande ao se gerar um filho. E pouca gente se apercebe disto. Representa um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais e que estamos propondo receber, criar e educar, oferecendo-lhe nova oportunidade de vida. Veja bem, nós estamos nos propondo a acolher um novo ser que é a criação nos manda receber, criar e educar. Não quer dizer que ele não pediu. Isso tudo está na programação reencarnatória. Tudo está previsto. Mas nós acolhemos essa obrigação, essa responsabilidade. Acordamos tudo isso. É preciso ter consciência disto e procurar cumprir. Livro dos Espíritos, questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Nós temos uma prestação de contas a fazer. Mais cedo ou mais tarde. Seremos cobrados daquilo que nós aceitamos como responsabilidade e negligenciamos. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. É o grande dever dos pais, é colocar o filho no caminho do bem, na prática do bem. Os espíritos que nos chegam como filhos buscam um caminho de luz para evoluírem. Que sejam todos recebidos com amor. Paz e luz, muito obrigado. Que maravilha, seu Júlio. Eu fiquei aqui admirando, né, a pesquisa, a profundeza, tá? Muito maravilhoso. Digamos que eu sou abençoado por Deus por ter tido os pais maravilhosos. Eu tive a graça de seguir os exemplos, né? E como você bem colocou, como foi bem colocado, a visão social, filosófica e jurídica, né? As leis são ditadas pelos homens, mas com certeza são emanadas de energias por Deus e por Jesus. As leis, elas não são criadas só pelos homens. Ela coloca na cabeça dos homens de boa vontade a verdade para que seja seguida como exemplo. Então, tudo que a gente vê se tratando com a criança deveria ser bem praticado, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente não consegue aceitar ainda, né? A responsabilidade dos pais, né, que se comprometeram na visão nossa do espírita, né, que ele foi se comprometido na acolhida espiritual antes de reencarnar, ele escolheu essa família. E aí vem os desafios, como você bem falou, os desafios de aceitar o irmão que veio do mesmo ventre, né, mas que tem aquela dádiva, né?
aquele compromisso de aceitação. Isso a gente vê exemplos bonitos e não bonitos, né? Que precisam ser corrigidos. Mas maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que se a gente fosse falar aqui sobre os nossos pais, os meus já estão namorada do pai novamente para assumir um novo compromisso. Quem sabe se eu serei novamente abençoado, né? Exatamente. Então, eles me puseram nesse mundo, né? E assim, hoje eu não vejo, falha todos têm, mas meu pai trabalhou incessantemente e minha mãe não deixava nem um instante de nos educar, tanto filosófica, pela pouca instrução mesmo que se dava na época, mas ela tinha uma grandeza espiritual fantástica, né? Por ser espírita também, né? Ela sabia dos compromissos. Bom, a gente pode esperar, mas o nosso tempo está chegando, nossa hora está chegando, né? E a gente só tem a agradecer por essa oportunidade. Quero parabenizar todos os pais, pais presentes, pais ausentes, pais que são mães, mães que são pais, né? Famílias construídas com amor é a que constrói o lar. A gente sabe que tudo muda na nossa vida, a vida é em constante mudança, e hoje a gente tem várias formas de formar uma família, né? E todos são bem abençoados. E para agraciar o nosso momento, eu vou pedir, por gentileza, senhor Luiz, que nos faça a prece de encerramento da primeira fase dos trabalhos da noite de hoje, senhor Luiz. Pai glorioso, de infinita bondade, damos graças por esse momento de exaltação às virtudes da paternidade e da maternidade. Conforme os teus desejos, os teus desígnios, somos filhos de um Pai onipotente, onipresente, justo e bom. E precisamos nos ombrear com essas virtudes tão nobres, tão sublimes, para o convívio com os filhos, como co-criadores do Pai Eterno, ajudando aqueles que nos chegam a se soerguerem, a se revitalizarem na prática do bem, da caridade e do amor, que é o caminho que nos leva à redenção. Como bem disse Jesus, que brilhe a vossa luz pelas tuas obras para a glória do Pai, que nossa luz brilhe, educando, encaminhando os nossos filhos, para que possamos ter cidadãos de bem e uma sociedade mais justa, mais cristã e mais consciente dos deveres que temos uns com os outros. E neste Dia dos Pais, que será amanhã, eu parabenizo a todos aqueles que são pais, pelo convívio, pelo afeto, pelo amor com seus filhos, que procurem sempre zelar por eles, pelo futuro de cada um deles, para a glória do nosso Pai Eterno. Em prece, devolvo a palavra ao irmão Vildo, para que conclua os trabalhos da noite na santa e divina paz. E assim, Jesus amado, com esta prece maravilhosa que dedicamos a todos os papais do mundo, pedimos a permissão em teu nome e em tua bondade, Jesus, para que possamos terminar os primeiros trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos.